da nossa reunião, você pode dizer amém? Culto verdadeiro é aquele que o Senhor fala e nós, as ovelhas, ouvem. Então chegou a hora de ouvirmos a voz do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor me dá de trazer uma palavra aos seus santos, né? Compromisso e responsabilidade. O tema de hoje, dando continuidade ao momento evangelístico, nós estamos com o coração voltado a trazer uma palavra evangelística, né? Uma palavra para que o povo se converta, para que o povo congregue, para que o povo se submeta à vontade soberana de Deus. O tema é Vinde e Vivei, parte 2. Vinde, é uma chamada. Vem para cá, vem viver, parte 2. Louvemos ao Senhor. Cante, igreja, que você conhece mais do que eu. Se a palavra... Bem alto. Olha aí, Brasil e mundo. Na palavra eu pedirei o que quiser, qualquer coisa. Oh, glória, pois Deus ama todo aquele que faz a sua casa na rocha. Te dá, que não deixa cair, mas guarda e vive. As palavras que são vivas e eficazes. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 9, versículo 6. Assim disse o sábio Salomão: deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Alô? Deixa a insensatez e vivei. Anda pelo caminho do entendimento. Pois Deus ama todo aquele que... Eu entendi, viu? E que não deixa cair, mas tem no coração as palavras que são vidas e que nos traz a perfeição. Que bom, Senhor, que chegou o momento do banquete, meu Deus. Chegou o momento de nós nos alimentarmos com a boa palavra, com a doutrina sã, daquela que sai direto do teu coração para os nossos corações. Senhor, fala que os teus filhos estão com ouvidos de ovelhas, prontos para ouvir. Queremos que sempre o Senhor nos ensine a viver a verdadeira vida, meu Pai. Usa-me como instrumento em tuas mãos, que a minha voz, os meus gestos, a minha sabedoria e toda a minha suficiência venha de ti, Senhor, que fizeste céus e terra. É em teu nome que eu te oro, em nome de Jesus. O povo de Deus diga amém. Muito obrigado, meu maestro. Graças a Deus. Meus amados irmãos, igreja gloriosa e santa, predestinado para reinar, filhos de Deus, deuses. O maior anelo da humanidade é viver, mas viver bem. Toda a humanidade anela por isso. A vida verdadeiramente é bela. A vida é bela quando se vive bem, quando se tem conhecimento de como vivê-la. A vida é bela, é maravilhosa. Viemos a este mundo para vivê-la, a vida, intensamente. O sábio diz: deixai a insensatez e vivei intensamente, com alegria,
como ela é de verdade bela. O Senhor nosso Deus nos deu alma, você sabe, exatamente para que nós pudéssemos desfrutar dos sentidos da vida. É isso que é a alma. Sentir a vida como ela é, sabor, cheiro, visão, desfrutar da vida é o nosso maior dom que Deus nos deu. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Nós somos almas viventes. O espírito com o corpo tornou-se alma, que necessita de viver, porque ela é alma vivente. A própria palavra diz, é uma alma que vive, que precisa de viver excelentes e grandes emoções. Deus, quando nos formou, não formou simplesmente um boneco vazio, e sim com ossos e tendões. Imagine, porque às vezes quando a gente escuta a palavra que diz assim, e o Senhor formou do pó da terra e soprou o espírito da vida. Geralmente nós temos uma noção que parece que é um boneco, não é? O boneco vazio e soprou e o boneco passou a ter vida. Mas na verdade a palavra diz o contrário. Olha como foi que Deus nos fez, tá? Tem aí a foto, meu amado? Tem a foto? Coloca essa foto aí, não sei se, para vocês entenderem como é que foi que Deus nos formou. Está aí a foto? Essa foto aí, pronto. Essa foto aí, olha. Entendeu? A Bíblia diz que Deus nos fez assim, isso aí é por dentro. Não é? Diz assim a palavra, olha, isso aí é tendões, ossos e tecidos. Quando o Senhor pegou o pó da terra e fez o boneco que nós pensávamos, ou alguns pensam que era um boneco vazio, tire isso da sua mente. Ele quando nos fez esse boneco tinha coração, tinha pulmão, tinha o intestino, tinha olhos, tinha todos os órgãos. Só que nesses órgãos não havia vida. O Senhor quando nos criou, Ele não fez um boneco vazio que nem você vê estátua, não. Ele criou como nós somos de fato. Olha o que diz Jó, por favor. Jó capítulo 10, versículo 11. Diz assim. Enter, Jó 10, 11. De pele e de carne me vestistes. E de ossos, e o que, igreja? E tendões me entreteceste. Irmãos, o Senhor nos fez carne, osso, tendões, tecido, órgão, coração, pulmão, olhos. Versículo 12, ele diz, vida me concedestes, na tua benevolência me deste vida. É como, amado, um motor, né? Você abre um carro, quem conhece, quem tem automóvel, você abre um motor do carro, está lá, carburador, sei o que, pistão, bloco, tá tudo lá. Mas para ele funcionar, o que é preciso? Da partida, da vida. Assim foi o nosso Deus, quando Ele nos fez, os órgãos, estava lá Adão, Ele deu partida, pum, soprou, é como uma carga elétrica, pá! E nós passamos a nos movimentar. É como um motor com a partida para um destino. No momento que o Senhor disse, soprou em nós o Espírito da vida, passamos a ser alma vivente, começamos a funcionar. Até o grande dia da sua chamada. A alma vivente é isso. Somos formados de algo que precisa viver. Neste momento passamos a ser. Vivemos com sentimentos, é estes sentimentos que nos dá razão à vida. Eis o motivo da busca incessante pela felicidade. Porque quando Deus nos fez, éramos esse corpo e nos deu alma vivente, nós começamos a buscar a felicidade. Ficamos elétricos, ficamos com vida automática. Comemos, bebemos, dormimos, vestimos e buscamos a felicidade. Em Deus, quando nos criou, Ele colocou algo para nós desfrutarmos, viver a vida.
Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, Deus acabara de fazer toda a sua criação, e a Bíblia diz, quando ele diz assim, haja luz, houve luz, e ele viu que a luz era boa. Ele disse, haja separação das águas, ele disse, e a Bíblia diz que isso era muito bom, era bom. Mas quando o Senhor terminou, diz assim a palavra, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era o que, igreja? Muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. Então a vida que o Senhor criou, céus e terras, a natureza, tudo que há nela, o Senhor mesmo disse, é muito bom. E nós que nascemos em Deus, para reinar sobre essa vida, é lógico que viver é muito bom. Foi para isso que nós nascemos. Para viver bem. Agora, a pergunta que a gente fica fazendo, todos vivem bem? Como se viver bem? O sábio disse, deixai a insensatez e viva bem, porque foi para isso que você nasceu. Tudo que Deus criou é muito bom. É claro que com o advento do erro de Adão, perdemos o alvo, irmãos. O caminho, a forma de viver bem sobre essa terra. Adão nos desviou da vida como Deus criou para vivermos. E era preciso uma ação de Deus para voltarmos a viver bem. Diz a Bíblia, em Mateus no capítulo 20, versículo 28, diz assim, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, como? Em resgate por muito. Então o Senhor deu a vida para nos resgatar de algo que Ele nos fez para vivermos. Ele trouxe de volta. Resgate é alguma coisa que nós éramos de um lugar e se perdemos e alguém foi lá e nos trouxe de volta. No versículo 13 de Efésios, do capítulo 1 e 14, diz assim, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido nesse evangelho, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança. O quê? Até ao resgate da sua propriedade. Olha que coisa linda. Ele deu a sua vida para resgatar aquilo que era dele, da sua propriedade. Quer dizer que eu e você somos propriedade de quem? Você é propriedade de quem? Eu não estou ouvindo. Você é propriedade de quem? Ah, diga, exclusiva. Veja. Ele deu resgate, ele resgatou a sua propriedade. Tinha que haver uma ação de Deus para que nós voltássemos a viver a verdadeira vida no qual Ele criou para vivermos, que é muito boa. Nos deu energia, nos deu desejos, nos deu sentimentos. E quantas pessoas perderam esse caminho? Que maravilhas saber que nós somos propriedade dele. É por isso que ele nos resgatou com a ação poderosa na cruz, irmãos. Porque se nós não fôssemos dele, sabe, pastor João? Se nós não pertencêssemos a ele, ele nem tuiu. Mas como somos propriedade dele, ele teve uma ação poderosa, deu a sua própria vida para nos resgatar. É como aquele bombeiro, né? Você já viu essa cena? Outro dia teve aí um avalanche de água aí pro lado do Japão, e tinha uma mulher lá, no meio de uma multidão d'água, agarrado numa árvorezinha e um cachorrinho, e veio um bombeiro, pendurado num cabo de aço, para resgatar aquela mulher. Assim o Senhor, Ele deu a sua vida para nos resgatar, porque estávamos sem caminho, estávamos sem sentido, a nossa vida verdadeira não tinha razão, não havia vida. E não há vida. Mas a pergunta que não quer calar, como diz o nosso pastor Robson, é a seguinte: Ele nos resgatou para quê e do quê?
Ele não nos resgatou? Do quê e para quê? É isso que o povo de Deus não conhece, não sabe e não tem convicções de que significa esse resgate. Não sabe do que eu estou falando. A própria palavra diz, eu estou indo rápido por causa do tempo. João capítulo 10, versículo 10, disse o Senhor. Vamos todo mundo ler junto, bem alto, vamos lá? O ladrão. Eu vim que tenham vida, mas não é qualquer vida, é vida em abundância. Aí as pessoas pensam que essa vida em abundância, minha filha Thalita, é viver 120 anos, 180, 170. Irmão, 180, 170 anos, sinceramente, é melhor partir para o Senhor. Vida em abundância é viver bem. Vida farta. Vida com alegria. Vida com vontade de viver. Tem pessoas que acordam, puxa, porque eu acordei, perdeu o desejo de viver. Tem gente sem rumo sobre esta vida. No capítulo 5 de Romanos, versículo 17, disse o apóstolo Paulo: se pela ofensa de um homem, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, de fazer o quê? Reinarão. Olha, irmãos, eu estava com o pai do Tiago, meu irmão Rogério, conversando com ele, e Deus me deu a oportunidade de nós falarmos alguma coisa sobre a graça, o Rogério. E quando eu falei essa palavra, que o Senhor quer que nós venhamos a reinar em vida, foi algo que impactou ele. Ele, como é, pastor? Eu disse, porque as pessoas estão esperando morrer para viver a boa vida, a melhor vida. Isso é um engano. Está todo mundo dizendo, aqui não presta, olhe, esse mundo jaz no maligno. O mundo do Aion, o mundo dos perdidos, mas o mundo dos salvos, dos eleitos predestinados, é mundo feliz, é o reino de Deus. Aí as pessoas não compreendem, ficam, quando eu morrer, aí sim eu vou viver a vida. Não, amado, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo reinam em vida. É agora e já. É para ontem. Aqueles que estão em mim reinarão em vida. Volta a ter aquilo que o Senhor nos criou para ter, irmãos. Vida e vida em abundância. É para hoje. Não é para o futuro. Pastor, por que eu não encontro sentido na minha vida? Alguns podem estar perguntando. Você que está pela internet, você que vai assistir através do YouTube. Quantas e quantas pessoas, ao ouvir essa mensagem, vai dizer, puxa vida, eu não tenho vontade nem de viver, não tenho sentido nenhum, a minha vida não tem razão. Pastor, porque a minha vida não tem brilho. Eu penso até em desistir, parece que nada vale a pena. Quantas pessoas, irmãos, vivem assim? A resposta é simples. É o que o sábio disse. Provérbios, capítulo 9, versículo 6. A insensatez. Deixa a insensatez e vive. Deixa, eu falei domingo passado, sensatez é a falta da razão, do conhecimento, de fazer o bom juízo, de conhecer a verdadeira vida. E aqui eu falo para aqueles que não conhecem a verdade da Bíblia, mas para aqueles que conhecem a verdade da Bíblia também. A este que conhece a Bíblia, a verdade, a palavra até dura. A palavra é até dura para você. Você que diz que conhece a Bíblia e não vive uma vida reinando. A palavra diz o seguinte em Mateus, capítulo 7, versículo 26, ele diz: todo aquele, vamos ler bem alto? Todo aquele que ouve é isso. Aqueles que lê a palavra, que diz que está, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente vê muito isso. E falta tudo. É uma fartura medonha na casa. Falta óleo, falta açúcar, falta feijão, falta amor, falta paz, falta alegria, falta verdade.
É uma fartura na casa, irmão. Falta é tudo. Por quê? Porque é insensato. Aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que dizem que estão na minha palavra e não a pratica, ele é insensato. É como um homem que construiu a sua casa na areia. Lembre-se, constrói. Constrói, irmão Leudo. Constrói. Faz a casa, fica bonitinha. Ah, está tudo perfeito. Não, eu e o Senhor somos assim. Na nossa casa, o Senhor reina. Eu reino em vida. Aí quando sopra o vento, quando a água vem forte, que bate naquela casa, por ela estar construída na areia, por aí, aquele construtor ser um insensato, a Bíblia diz que a casa cai. E essa palavra casa cai é um adágio pernambucano se referindo à malandragem quando a polícia pega. A casa caiu. Corre, malandro, que a casa caiu. Então, quando a casa cai, a Bíblia diz que grande é a ruína. Grande é a ruína da vida da pessoa. Insensatez, irmãos. Eu declaro que aqui não há um insensato. Não há. Porque grande é a ruína. A queda é feia, irmãos. Ouça o que o Espírito está dizendo. Largai a insensatez e vivei. Eu falei domingo, tem muita gente achando que Deus dá permissão para errar. Não. Quando você erra, há consequência. Aquilo que o homem semeia, ele vai ter que colher. Opa, eu não estou falando só com os homens, não. Você, mulher. Tudo que você semear, jovem, aproveite que tem muita vida pela frente, semeie o que é certo. Porque haverá colheita. Irmãos, não, essa ordem de Deus na graça é tremenda, Diácono Isonias. Sabe por quê? Porque, olha, plantar é uma escolha, semear é uma escolha, a colheita é uma obrigação. Estamos ouvindo? Plantar você escolhe. Você pode plantar amor, pode plantar justiça, você pode plantar trabalho, você pode plantar estudo, estudar, se empenhar. Você pode fazer, você tem essa escolha. Agora você só não pode escolher, sabe, quando você plantar ódio, plantar mentira, plantar desamor, você plantou e mais tarde você se arrepende e diz, Senhor, eu plantei desamor, ódio, eu estou arrependido. Muito bem, filho, servo, fiel, está arrependido, amém, viu? Está perdoado. Senhor, agora o que eu plantei, dá para o Senhor me livrar? Ele, nananina, não. Você vai ter que colher. Essa é a vida que a gente tem que conhecer, irmãos. Deixar de ser insensato. Isso é para aqueles que conhecem. E para aqueles que não conhecem a palavra e vivem o mundão fazendo o que quer, sem conhecimento. Olha o que a palavra diz. João capítulo 15, versículo 5. Me ajude, vamos ler? Eu sou... Hã? Sem mim... Disse Jesus, nada podeis fazer. Amada igreja, amado, cadê ele? Amadinho, pela hóstia consagrada. Irmãos, sem Jesus, nada podemos fazer. Nada. Não, pastor, olhe, eu sem Jesus... Rapaz, você pensa que está fazendo alguma coisa, você está construindo sua casa na areia, rapaz. Sem Jesus, nada podemos fazer. E aqui está a chave da verdadeira vida. Aliás, Ele é a fonte da vida. Você pode dizer glória a Deus? Ele é a fonte, irmão. Fora dele não há vida, não há razão. Os teus tendões, as tuas emoções, a tua alma não encontra razão de vida. É coisa passageira, você se alegra agora, amanhã mais tarde está triste. Com Jesus é sempre, amado. É paz, é tranquilidade, é caminhada firme, ó.
Vem as batalhas, vem os leões, você pá, matando um, matando o outro, todo dia você sempre vencedor, irmão. Com Jesus. Sem Jesus é loucura. Olha a chave de vida, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 19. Disse o apóstolo Paulo: este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, irmãos. Nos céus, sobre a terra, as visíveis que você vê, as invisíveis, foi ele que criou também. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, está aí, ó, Obama, está aí, sei lá, esses poderes aí, tudo aí é de Deus, foi por ele. Seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter o quê? A primazia, seu primeiro, versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse o quê, irmãos? Toda a plenitude. Fora dele não há plenitude. Com ele, toda a plenitude. Significa, sabe? Está pleno. Em Jesus, você pode dizer assim: eu em Jesus estou pleno. Diga, eu estou pleno. Em Jesus, diga, eu estou pleno. Em Jesus. Em Jesus você está pleno, perfeito, aperfeiçoado, tranquilo. Tudo que você faz é bem sucedido. A verdadeira vida. Fora de Jesus, não há vida. Tudo é insensatez. Não há razão para nada. Para viver a verdadeira vida e desfrutar em vida, como para isso fomos criados, só em Jesus. Certo dia o Senhor Jesus mesmo disse, em Marcos no capítulo 8, versículo 36, ele disse assim: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e fazer o quê? Perder a alma. Não adianta, irmão, eu já disse, tem gente com dois iates, lá ali no terminal da Marina, tem gente com avião particular, com helicóptero, sei quantos carros na garagem, apartamentos 500 metros quadrados, um por andar, cheio de riqueza, sem alma, perdeu alma. Não pode sair só, não tem liberdade, a família toda destruturada, né? Eu já ouvi uma história, né? Que um senhor disse: para que essa riqueza toda, né, Diácono Beto? Para que essa riqueza toda, se eu não posso usufruí-la? Que adianta ganhar o mundo inteiro? Oh, eu sou o bambambam. Eu tenho, eu posso. Olha aí o meu carrão, o importado. Para quê? Perder a alma. Irmãos, quando você perde a alma, perdeu tudo. O Senhor Jesus diz: olha, sem mim nada podeis fazer. Deixai de ser insensato. De que adianta ganhar tudo isso e perder a alma? Melhor é ter a alma. Meus queridos, a insensatez, a falta de conhecimento é a razão. A falta de conhecimento e a razão é o que tem feito o povo tropeçar e os filhos não têm vivido a verdadeira vida. Tem muita gente tropeçando sem enxergar os caminhos, porque não há luz na sua vida. Em Romanos, no capítulo 9, o versículo 31, Paulo disse assim: e Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. E sim como que das obras, tropeçaram, aonde? Na pedra de tropeço. Versículo 33, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Os filhos de Deus não conhecem a Cristo, a Jesus, como ele quer ser conhecido. Estão tropeçando na
pedra de tropeço. Não encontraram o verdadeiro Jesus. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Tem muita gente tropeçando, porque mudaram o foco. Em razão da tão sonhada felicidade que necessitamos, é claro, atropelam tudo. E aí perde a vida. São mortos vivos. E eu usei aqui um versículo muito interessante, eu queria discutir com você, trazer para você a memória. Em Lucas, no capítulo 7, o versículo 22 ao 23, disse Jesus. Então Jesus lhe respondeu, ide e anunciai ao que viste e ouviste. Os cegos... João, é? Desculpe. Ide, eu estou com realmente esse óculos meu, está na hora já, eu misturo as letras ali. Ide anunciai a João o que viste e ouviste. Ele diz, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Versículo 23, e ele diz, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Há muita revelação espiritual aqui nessa palavra de Jesus. Vamos analisar junto aqui. João, você sabe, esse João é aquele que diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse João é aquele que disse, eu ouvi uma voz e vi uma pomba descendo sobre ele. Aí depois esse mesmo João vai lá e diz assim, vai lá, pergunta se era ele mesmo que havia de vir ou devemos esperar outro. Aí Jesus responde, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. E Jesus mostra o que está acontecendo. E ele diz, ele dá uma puxada de orelha em João. Ele diz, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pastor, o que o senhor quer dizer motivo de tropeço? Tem muita gente que está perdendo o foco. Não está achando a vida. Porque em vez de colocar o foco na coisa certa, está colocando na coisa errada. Está tropeçando na pedra de tropeço. Eu vou explicar melhor isso. Onde é que eles estão tropeçando? É que os filhos de Deus estavam mais voltados, travados no milagre, do que propriamente naquele que fez o milagre. Veja, você volta no versículo, por favor, meu querido. Ele diz assim, ó. Ide anunciar a João que viste e ouviste, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Mas o que acontece? As pessoas estão mais voltadas para ver cego ver, coxo andar, surdo ouvir, e não estão dando valor, que é mais importante desse contexto, o evangelho. Estão tropeçando na pedra de tropeço. Não estão encontrando a verdadeira razão de vida. Eu lhe faço uma pergunta aqui, Igreja Santa, e você que está pela internet. Qual é melhor? Ter peixe para comer, você ter um peixe para comer na hora que você está com fome, ou você ter o dom de pescar o peixe a hora que você necessitar? É ter o dom. Não adianta você estar com fome e só tiver um peixe, e você pegar aquele peixe e comer, e vão morrer de fome do mesmo jeito. Agora, se você tem um dom de saber onde tem um peixe, como pegá-lo, isso é a coisa mais perfeita que um ser humano pode precisar. É o que aconteceu com essas pessoas aí. Estavam muito preocupados em receber os milagres. Que adianta enxergar se você não consegue ver de verdade? Ou andar para lugar nenhum, ou ouvir sem entender. Tropeçam na pedra de tropeço, são insensatos. Veja essa outra situação em Mateus, no capítulo 20, versículo 32 e 33. Isso aqui é a história de dois cegos que estavam no caminho e Jesus passava. E eles gritavam, dois cegos.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 2 cegos, tateando no escuro. E a multidão passando, ele, Jesus! E a turma, cala a boca, rapaz. E eles gritavam mais e mais. Olha o que ocorreu. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que queres que eu vos faça? Veja, quando você perde o foco da verdadeira vida. É o que está acontecendo hoje por aí. Jesus chegou para ele e disse assim: o que queres que eu te faça? O que foi que ele respondeu? Vamos lá? Que nos abram os olhos. Amados, imagine a oportunidade que eles tiveram, irmão Costa. Estavam diante do Senhor da vida. Diante de todo o Criador. Mas, o que foi que eles pediram? O Senhor falou assim: o que tu queres que eu te faça? Olha a oportunidade que esse homem teve. Tu queres o quê? Pede. E ele só pediu aquilo que ele necessitava, aquele pouquinho, né? Eu quero que os olhos se abram. Ah, é? Então abra teus olhos. Ele abriu os olhos e continuou como estava. É o que ocorre hoje nas grandes, poderosas igrejas que estão se apresentando aí. As multidões vão lá para quê? Para passar a dor no braço, para passar a dor de cabeça, é para passar dor no estômago, é para comprar a casa própria, é para o marido voltar. É o que estão acontecendo. Em vez de focar naquele que é o Senhor da vida, estão focando naquilo que Ele pode dar. Perderam o verdadeiro foco. O que é que tu queres que eu te faça? Então veja, viu? Acabou-se. E aí? Quantos e quantas pessoas fazem isso hoje? Então aí as multidões, vai para a igreja hoje, chega lá, o dito pastor, o apóstolo, seja lá, pega aquele lenço suado, leve, chega em casa, faz aquele chá, toma um chá e fica bom, e amanhã aparece outra doença. Irmãos, não há um crescimento. A Nália olhou, fez um riso, porque tomar o chá, tem gente que acredita nisso, né, que pega aquele lenço suado e alguém diz assim: rapaz, esse lenço suado não é para você passar que fica curado, o bom é você levar para casa, fazer um chá, faz uma garrafa, bota na geladeira, fica tomando devagarzinho. Senhor, tenha misericórdia. É isso aí. Em vez de valorizar o Senhor da vida, estão focando nas coisas erradas, Pedro. Estão perdendo o foco, perdendo o sentido da vida. Mas me ajude mais, vocês estão concluindo aqui. Perdendo o sentido da vida. Disse o sábio: deixa a insensatez e vivei. Deixa as coisas que não edificam e vivei. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a vida, por mim, para mim são todas as coisas. Eu sou a fonte da vida. O foco está se perdendo, irmãos. O cego disse: eu quero enxergar. Enxergue. Ele disse a João: olha, os cegos veem. Mas que cego ele estava falando? Aqueles, os espirituais, que com a luz da palavra enxergam de verdade. Esses encontram a verdadeira vida. Está sendo anunciado o evangelho. Olha, irmãos, tinha um bocado de milagre. No final ele disse: e aos pobres está sendo anunciado o evangelho. É o que mais tem valor. Esse evangelho ser anunciado, porque é ele que te traz vida e vida verdadeira, irmãos. Fora de Jesus não há vida. O Senhor disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Tropeçaram na pedra de tropeço. E eu vou dar continuidade no próximo domingo. Eu queria concluir com João capítulo 15, versículo 4 ao 8, que diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. O ramo fora da árvore
não tem vida. O cego disse assim: eu quero ver. Recebeu um só. Bênção de milhares que o Senhor quer para os seus filhos. Fez o pedido errado. O que tu queres que eu te faça? Tenta coisa para pedir. Não, só quero ver. Tá bom, viu? No versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6, ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Versículo 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, o que é que acontece? Leia bem alto. Pedireis o que tu quiseres. O que é que tu queres? Só ver, só enxergar. Tem que ser muito mais, irmãos. É vida, Ele é vida, Jesus é a vida, Jesus é a fonte da vida. Sem Ele nós não podemos fazer nada. E nós temos que aprender a pedir a Ele o que precisamos. Tem gente que está pedindo pouco. O que é que tu queres? Ele disse: olha, se você estiver em mim e eu em você, é o que você quiser, rapaz. O cego não conseguiu entender isso. Pediu, sabe, João? Depois a vida continuou. O coxo uma certa vez Jesus curou 10. Aí voltou um, ele falou: cadê os 9? As pessoas não compreendem. E hoje continua do mesmo jeito, irmão Edivaldo. Do mesmo jeito. Está aí as multidões. Onde vai ter uma reunião? Outro dia estava aí. Vai vir um homem que vai orar e vai pregar, vai salvar, vai curar todos os doentes. Um americano. Ainda está por aí ainda. A minha esposa, ela disse para mim: por que esse pessoal não vai para o hospital, hein, gente? Como é que o pessoal... Veio um grupo de americano agora, não é? O grupo de americano com 80 pessoas para ajudar. E estão nas igrejas fazendo campanha e para orar pelos doentes e para o Espírito Santo baixar. Meu Deus, se esse poder é dado para ele, amém. Irmão, então vá no hospital, por favor. Ajuda aquela Santa Casa. O JF. E agradecer a Luziane e ao governador. Mas não, irmãos. Sem mim, nada podeis fazer, porque eu sou a vida. Se você estiver em mim, pedireis o que quiseres. Meu Deus. O que quiseres. Para pensar. Tem gente que pede mal. Disse Tiago: vocês pedem, mas pedem mal, para gastar naquilo que não é pão. Ô pastor, mas ele disse o que quiser segundo a palavra. Porque senão eu vou pedir: eu quero que a minha sogra exploda. Então nada contra a sogra, né? Mas tem gente, não é assim não, gente. Pedir o que quiser segundo a palavra. Versículo 8 ele diz assim: nisto, vamos ler bem alto. Nisto é em que deis muito fruto, e assim vos tornareis. Irmãos, o Senhor quer que você tenha vida, e muita vida. Olha, irmãos, quando ele diz assim: tudo que tu quiseres, se tiver em mim, a minha palavra tiveres em vós, tudo que tu quiseres vos será dado, vos será dado. Mas por que ele está dizendo isso? Porque quando você recebe da parte do Senhor, quem é glorificado é Deus. Nisto, na vossa vida, quando você reina em vida, irmãos, quando você não está reinando em vida, as pessoas olham para você e dizem assim: isso é a vida de um cristão? Eu não quero essa vida para mim não. Você é cristã, você está dentro da palavra, mulher, e a tua vida, sinceramente, eu não quero ter tua vida. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. O que nós temos que ter, diácono Irã, é a nossa vida
glorificar a Deus. Pastor, o senhor está dizendo que nós não temos adversidade? Pelo contrário, são muitas adversidades. Agora, todas elas, somos mais do que vencedores. É mesmo assim. Amém. Temos adversidade, mas temos Jesus do lado, e com Jesus do lado, tudo vai muito bem, porque glorificam a Deus. E para encerrar, o versículo 11 diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que o que, igreja? O meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo, seja abundante. Vida, irmãos. Entendeu, Pedro? Eu estou dizendo isso a vocês, é porque vocês foram criados alma vivente. Vocês necessitam de viver bem. Para isso vocês nasceram. Deixai a insensatez e vivei. Por isso que eu estou dizendo isso a vocês, para que o vosso gozo seja completo. Não seja meia boca, não. Irmãos, falar de insensatez, são muitas as coisas. Domingo passado eu dei uma introdução, hoje eu avancei mais um pouquinho, mas eu vou falar muito mais de outras insensatez que a gente pratica. Às vezes nós praticamos sem conhecimento, viu, maestro? Às vezes não sabem. Porque quando você vive com insensatez, sendo insensato, a Bíblia diz que você não vive. Mas às vezes você está sendo insensato por não saber, por falta de conhecimento. Aliás, esse é o grande drama dos filhos de Deus. O meu povo está perdendo a vida porque lhe falta conhecer as verdades. Ele te criou com tendões, músculo, ossos e tecidos, e te soprou um espírito, e você tornou-se alma que vive, e necessita viver bem, meu irmão. Por isso que nós vivemos trabalhando, necessitamos de ter uma esposa, de ter um esposo, de ter filho, viver a vida comum do lar, viver a vida comum do lar. Quantas e quantas mulheres e homens são infelizes, tem uma casa, mora numa casa, é casado, mas não tem um lar. Vou para casa. O outro diz assim: eu vou para o meu lar, lugar de aconchego lá. Sabe, quando dá 5 horas da tarde, ou uma mulher quando termina o trabalho, boa tarde, pessoal, vamos embora. Vou para minha casa, minha cidade refúgio, lugar do meu aconchego, lugar da minha paz, lugar da minha felicidade. Alguns dizem isso, mas um dizia assim: vou parar na bodega, vou encher a cara, porque eu não tenho coragem de olhar na cara da minha mulher. Já outros dizem assim: ai meu Deus, vou para cá, se eu pudesse ficar trabalhando o resto do dia. Não tenho prazer de ir para casa. Quantas mães chegam em casa e dizem: isso é vida? Quantos homens, quantos jovens, isto é vida? Por quê? Porque você necessita de viver. Você nasceu para reinar, irmãos, em vida. Você é uma coisa sua, está no teu DNA. Quando o Senhor te fez aquele corpo, dentro desse corpo existe uma necessidade de viver bem. Por isso que Ele te deu força e inteligência. Você já viu que os animais vivem bem? Já viu? Jesus diz: ó, observe os passarinhos. Já disse, eu repito, observe, eles não se preocupam com amanhã, mas todo dia eles comem. Às vezes eu estava com a Angélica lá em Canoa, e nós estávamos olhando os pássaros. Digo: olha, Angélica, sabe, quando dá 5 horas da tarde, 4h30, os passarinhos voam tudo, vai para uma árvore. Geralmente eles têm uma árvore de dormir, e fica lá, aquela zoadinha. Daqui a pouco dá um silêncio. Quando escurece, a gente nem percebe que tem passarinho nas árvores. Irmãos, no primeiro raio do sol, começa aquela zoada, começa a voar. Aí eles vão lá, encontram comida,
bebe, vive. Nenhum deles diz assim: vou guardar um pão para amanhã no bolso. Ninguém bota pão no bolso para amanhã. Não é interessante isso? O Senhor disse, o Senhor lembra deles, cuida deles todos os dias, não lhe falta nada. Não é vocês mais importante do que os pássaros? Será que vocês não sabem disso? Deixai a insensatez e vivei. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. E essa vida que Deus quer que você viva é acrescentada a você. Mas nós podemos estar praticando insensatez. E quando somos insensatos, não há vida. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em você. Olha Jesus dizendo, irmãos, Jesus quando vê você sorrindo, olhe para mim, por favor. Jesus quando vê você sorrindo, dizendo glória a Deus, Ele está dizendo, opa, esse aí é o meu gozo. Esse é o meu gozo. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, o gozo de Deus esteja em você. Irmãos, Ele vibra com você. Quando você está, glória, meu Deus é poderoso. Você está ali vibrando, Ele está com você, recebendo as honras, irmãos. Eu tenho lhe dito isso para que o meu gozo esteja em você. Aí Ele diz mais: e o vosso gozo? Quando o meu está em você, o vosso completo. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor Jesus Cristo, que esta palavra tenha encontrado terra fértil, que ela caia e germine, Senhor, e dê frutos para a vida dos teus filhos. Sem ti, sabemos que nada podemos fazer. A esse filho e filha que está ouvindo pela internet, que eles entendam, Senhor, que eles têm que chegar-se rápido para o aprisco. Não pode viver essa vida dissoluta, sem alvo, sem domínio, sem temor a ti, meu Pai. E a todos aqueles que conhecem as tuas verdades, que tem que deixar de ser insensato, tem que ouvir e praticar essa palavra, meu Deus, para não ser insensato, meu Pai, para viver a verdadeira vida, porque tu nos formaste e nos criaste a tua imagem e semelhança, e sopraste em nós o teu fôlego de vida, e nós somos almas que necessitam de viver uma boa vida, reinando em vida, para que o teu gozo esteja em nós e o nosso gozo seja completo. Nós te pedimos que o Senhor abra a porta para aqueles que ainda não encontraram esta vida verdadeira. Que o Senhor dê aos seus filhos sabedoria e inteligência para viver o melhor da sua vida no seu lar. Que no seu lar haja verdadeira luz, haja verdadeiro amor, fidelidade, verdade, pão de cada dia, meu Senhor. Eu te louvo, meu Deus, por poder, junto com a minha família, desfrutar desse bem maior, meu Senhor. O Senhor não tem deixado faltar nada, principalmente amor, compreensão. Sim, Senhor, a cumplicidade do casal de viver a vida comum do lar. Eu declaro que os teus filhos que aqui estão e aqueles que vão alcançar essa mensagem, desfrute do dom da vida. Eu peço, Senhor, que essa semana seja uma semana em perfeita vitória. Aos irmãos que estão com causa na justiça, libera, Senhor. Libera a favor do teu povo, Senhor. Mão direita, mão esquerda, libera para o teu povo. Aos irmãos que precisam tomar decisões, que o Senhor o ajude a tomar as decisões corretas. Aos teus filhos que precisam avançar, ousadia, intrepidez e coragem. Seja comigo, meu Pai,
com a Cardoso e Carneiro, com a Marujinho, com as minhas decisões, que os meus negócios prosperem para a glória do teu nome. Eu te peço por todos aqueles empresários que aqui estão, por aqueles futuros empresários, por aqueles homens e mulheres que aplicam a sua vida no Senhor para viver o melhor dessa terra. Dai ordem aos teus anjos para nos levar para o nosso lar. Aos enfermos, Senhor, tira essa mentira. Tira essa mentira, Senhor, tira essa mentira. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, Senhor. É necessário que nós estejamos sãos, Senhor, Pai. Aos jovens e às moças, que essa palavra produza a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, o povo de Deus diga amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos ficar de pé. Domingo.